O que nos constitui como povo? O que nos faz sentir pertencentes a uma comunidade? Quais as cores, as canções, os costumes, as histórias que nos unem, que nos resumem? Já parou para pensar quantas coisas na vida que valem a pena preservar? Essas são algumas reflexões que levaram um grupo de pessoas a se unirem e fundarem o Instituto Cívitas. Conheça nosso site e nossas redes sociais. Olá, conversaremos hoje com Eliezer Bulhões de Carvalho, doutor e mestre em transporte, engenheiro civil e administrador de empresas. É também professor universitário, servidor público federal e trabalha na área de infraestrutura de transporte. É autor do livro Transportar é Preciso, uma proposta liberal, com o economista Adriano Paranaíba, autor de mais de 40 artigos científicos também na área de transporte e com ênfase no transporte hidroviário. Eliezer, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar visitando aqui mais uma entrevista do Instituto Cívitas, e hoje nós vamos falar sobre hidrovia. O brasileiro conhece muito pouco sobre o que é transporte na água, né? O máximo de contato que a gente tem é quando chove muito, e as rodovias e as estradas e as avenidas viram hidrovias, né? Mas isso é uma área muito específica da engenharia de transporte, e que o Brasil tem um imenso potencial inexplorado, né? E o objetivo de a gente estar batendo esse papo aqui hoje é justamente para você contar para a gente a oportunidade que a gente está perdendo, o que já foi feito, o que está vindo aí pela frente, o que já foi resolvido, os problemas que persistem. Fique à vontade. Bom, obrigado, Laudelino, obrigado pelo convite primeiro do Instituto Cívitas. Para mim é sempre a possibilidade de poder conversar um pouco, né? Não só nas minhas aulas, que eu sou também professor, quando eu dou aula em pós, eu faço alguma palestra. É realmente eu vejo que o pessoal vai se despertando, assim, porque é impressionante como o país com tanta água, né? O Brasil é com 12% de toda a água doce do mundo, com rios que, quando os europeus vêm conversar com a gente, vêm buscar assim, informações, até trocar experiências europeias, holandeses, belgas, franceses, né, alemães que têm uma experiência muito grande de hidrovias, quando eles olham o nosso potencial, eles param e falam assim, por que não, né? Isso não está acontecendo. Mas isso tem um porquê. Eu vou contar um caos. Tem uma história, né? Um caos que eu acompanhei na imprensa uns anos atrás. Teve um evento em São Paulo sobre crise hídrica, alguma coisa assim. E veio uma especialista da Califórnia, aí ela ficou hospedada num hotel lá. Ela chegou, foi difícil ir do aeroporto para o hotel por causa de chuva. Aí, em frente ao hotel dela, inundou. Quando a água baixou, o dia seguinte, ela foi para o evento, e durante o evento ela foi no Tietê, olhando o Tietê quase transbordando. Aí ela chegou no evento e perguntou: de que crise hídrica vocês estão falando? Desde ontem eu só vejo água em volta. Pois é uma outra questão também que a gente coloca muito, são os usos múltiplos, né, e o gerenciamento do recurso hídrico. Então a gente tem no Brasil vários discursos que infelizmente, são discursos que eles não estão integrados. Todo mundo prega cada vez mais a interconexão do conhecimento, a forma de você conseguir levar toda a infraestrutura, ou o próprio conhecimento de uma forma cinética. Não, quando na prática no Brasil, você vê claramente uma desassociação. Cada um tentando resolver o seu problema e não olhando o problema de uma forma geral, que esse é a grande questão. O Tietê, a gente vai ter até um slide bem legal do Tietê, como era o Tietê na década de 40, como ele é hoje, e o que poderia ser o Tietê agora, né? E está desperdiçando a oportunidade do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, né, de transformar ele até numa via navegável dentro de São Paulo. Como já foi, isso aí acontece. Foi. Eu lembro de ver fotografia do pessoal, competição de remo, nadando, eu vou colocar, exatamente. Várias coisas que podia fazer no Tietê. Ele não era reto como é hoje, né? Ele parecia que ele já vinha sofrendo as alterações para que ele fosse
melhor utilizada e de repente se abandonou. Ele se transformando, infelizmente, até brinco com o pessoal, ele se transformou numa vala, no esgoto. Onde você, dos 100, 200 quilômetros depois da capital, você já tem navegação, você já tem atividades de turismo, de lazer. Mais para cima no Rio. Descendo mais o Rio, indo em direção ao Paraná, que ele é um afluente do Paraná. Então, porque o Tietê é bem interessante, né? Ele é um dos poucos rios que não vão para o mar. Ele nasce ali na Serra do Mar, né? Em vez de ele ir para Santos, ele faz o inverso, ele corre para o interior. E isso é muito legal, porque isso mostra justamente como que os bandeirantes foram avançando. A expansão do território, né? Os bandeirantes foi dentro da água. Não tinha estradas de tropeiros, isso foi depois. Mata fechada, é mais fácil, você vai pelo rio, vai aí onde tinha uma cachoeira, parava na cachoeira, botava todo o equipamento, os canoas, fazia o transbordo, fazia a transposição da corredeira e ia avançando. A gente vai para dentro, vai pro sertão, vai chegando. Isso é uma coisa que o pessoal até esquece. A história do Brasil, ela foi feita, a história da geografia brasileira, como nós temos hoje, ela é totalmente ligada a hidrovias. Foram os rios que garantiram para o Brasil a extensão territorial que nós temos hoje. Interessante. Então, e o pessoal esquece, né? O pessoal não vai contando, né? Depois, no final, vou até mostrar uns livros que são bem legais de relatos do século de 1800, 1700, são relatos das explorações, como eles foram avançando o território, mas não era pela terra. Eles usavam água. Era a água que era o vetor de crescimento. São Francisco, né? Da integração nacional, Rio dentro do sertão. Então tem vários, né? Então aquela história de que a fundação aconteceu perto do rio, porque ali tinha um recurso e tal. Não, chegou pelo rio. Exatamente. O rio era o ponto e virou um entreposto. Ele era onde o pessoal chegar, olhar, aqui, Não, às vezes aconteceu, algumas cidades são interessantíssimas, né? Algumas cidades são perto da corredeira, perto de numa corredeira, um lugar que era um obstáculo, então eles faziam a parada, o pouso. Perfeito. Faziam estruturas, aí montava até para uma questão de segurança, que fazia um ponto logístico ali, né, um entrepostozinho, e iam avançando. E vamos avançando, e vamos avançando, e vamos descobrindo o Brasil, né, o território brasileiro, que a gente vai ver, né, você vai ver que é imenso, né. Nossa. Bom, a gente está falando de água, e está chovendo muito lá fora. Vocês podem estar escutando aí uns trovões e tal. Faz parte isso foi tudo combinado, né? Tudo combinado aí. Tá bom. Então, quando começa isso tudo? Então, vou mostrar para vocês aí só um mapa. Vamos começar a mostrar umas imagens para vocês, para a gente conversando com vocês aí. Pode botar o segundo slide. O primeiro slide, né, o caminho das águas, né, que a ideia é conversar, né? Primeiro mostrar que nós temos no Brasil, uma coisa que eu converso muito, pessoal, hidrovia. Não, nós não temos hidrovia ainda. Nós temos vias navegáveis, algumas já com bastante investimento, bastante intervenção humana, né? Que a engenharia... Então existe essa diferenciação entre... Uma via navegável não é uma hidrovia. De forma nenhuma. Ou seja, existe toda uma engenharia para que você transforme uma via navegável numa... A gente vai... Na ideia é justamente essa. A gente vai galgando, são etapas. Não adianta querer pular etapas da engenharia. A engenharia é uma ciência. Você vai criando, você vai crescendo. Nada está ali por acaso. Então você vai montando, né? Criando todo aquele ambiente da engenharia para garantir realmente, isso aqui a gente pode agora falar assim, isso aqui é uma hidrovia realmente. Então nós vamos aprender isso hoje? Vamos conversar um pouco sobre isso, com certeza. Vamos lá, só para mostrar o mapa. Então só para a gente ter uma ideia, né, que a gente, com a conversa nossa, a gente vai falar um pouco os rios que navegamos, as histórias, né, alguns problemas, né, chegando até o final, que é o 5.0, né, que eram as hidrovias 4.0, a indústria 4.0, a engenharia, perfeito. E agora já está discutindo 5.0, que é uma cereja do bolo, né? Quer dizer, além de você ter essa diferenciação, você ainda tem essas graduações de hidrovias melhoradas, avançadas, cada vez melhores. Cada vez melhores. 1.0, 2.0, 3, 4 e agora temos a 5. Então vamos lá, só para mostrar onde a gênese do Brasil, né? O próximo slide, né? Então, só para a gente ter uma ideia, porque é interessante que eu quis mostrar, né? Que o Brasil, só para a gente tem de rios navegáveis, a gente tem equivalente a 60 mil quilômetros de rios navegáveis, com potencial de navegação. Tá? A malha rodoviária nossa hoje construída, pavimentada, está em federal 66 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, já que foram implantadas, de um universo de aproximadamente 250 mil quilômetros. Então a gente tem ainda um gap de infraestrutura rodoviária
para ser que já está planejada, mapas do DENIT, quem quiser, olha o mapa do DENIT, vai ver aquelas tracejadozinhos, tal, rodovias planejadas, né? A malha ferroviária é outra também, então eu quero trazer aqui que é bem interessante, que é agora no governo, né, nesse governo, no atual governo, se investiu muito, né, se buscou muito a parceria, autorizações para ferrovias, né, que é um produto que já existe desde o Império, desde 1800, que a gente vai ver aqui agora, por exemplo, esse plano aqui, né, que é o plano Moraes. 1869. 69. Segundo reinado, Pedro II. No segundo reinado, o país começou a identificar, assim, necessidade, e vieram os planos, aqui que a gente não tinha rodovia, não existia, né, as rodovias, né, como hoje, né, temos Fica hoje. à vontade para apontar no mapa. Então, não, e aí qual era a ideia dos planejadores, dos primeiros planejadores do Segundo Império, né? Então, qual era a ideia? Nós já tinham conhecimento por causa das bandeiras, das entradas e das bandeiras, né? Todo aquele processo de crescimento do país do ponto de vista territorial, geografia, já tinham esses rios, né? Todos esses rios já mapeados. Então, qual a ideia? Naquela época já existia, né, um pouco antes, né, na Inglaterra, 1850, mais ou menos, já as primeiras estradas de ferro. Então, qual era o conceito? Vamos interligar. Onde eu posso colocar uma estrada de ferro, para fazer o quê? Aquilo que os bandeirantes não conseguiram, que era fazer as transposições. Então, fazer o quê? Fazer ligações com estrada de ferro. Aqui a Serra do Mar, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, você faria uma ferrovia, que é esse pontilhadinho, ligando um rio. E você ia montando. Então, aqui nessa parte aqui, Juazeiro, onde tem Juazeiro, aqui na Bahia, Petrolina e Pernambuco, já tinha aqui todo o complexo que Paulo Afonso, 1, 2, 3, 4, é um conjunto de barreiras físicas aqui, de cachoeiras que se transformaram no setor elétrico, sim, que impediam a navegação. Então você tem o Rio São Francisco, ele é seccionado aqui para fins de navegação. Mas de Petrolina até Pirapora, você navega mais ou menos 1.000 quilômetros. Bastante coisa. É bastante coisa no interior, então. Então, qual era a ideia? Faz um ramal ferroviário, utiliza-se a hidrovia. Lá em Juazeiro, você faz um outro ramal ferroviário para Recife, no Porto de Recife e Porto de Salvador. Então, o projeto do Segundo Império era justamente esse. Vamos aproveitar o que Deus já nos deu, são os rios, e vamos colocar uma coisa nova, uma tecnologia nova, na época, a ferrovia, né? Ferrovia. Então, você vai montando, né, aí, isso era o primeiro, né? Aí vamos mostrar o próximo aí, né? O outro slide, por favor. 1869. Aí, nesse período, são mais ou menos 25 anos do Império, que uma sequência de planos foram sendo apresentados dentro do para Dom Pedro II, né? E vários estudos, né? Então aqui já é um estudo de um pouco mais recente, um pouco depois do Plano Moraes, que é o Bulhões, né? Lógico, eu tenho mais 5 planos, mas eu ia pegar o de um tataravô meu, né? Eu tô vendo que é parente. Não conheço, mas enfim, né? Eu adoro ele, né? E aqui ele já faz qual a diferença? A diferença aqui é que eles já fizeram um estudo mais aprimorado e viram que não tinha condições. Algumas daquelas linhas anteriores não tinham tanta interconexão. Então ele foi um plano mais simples, que é o grande diferencial que eu falo muito, pessoal. A infraestrutura, você não precisa fazer infraestrutura em 4 anos. A infraestrutura é um processo, é um projeto de Estado. De Estado, você atravessando os governos. Você vai construindo as infraestruturas, vai avançando com a infraestrutura. Não tem condições até financeiras, até hoje, então, muito mais nas restrições orçamentárias de abrir tantas estradas. Já foi o tempo dessas construir, governar, abrir estradas, o lema de Washington Luiz, os governos militares, né, que fizeram investimento pesado em grandes rodovias, né, fazendo a Transamazônica. Então, a 163, que foi concluída nesse governo até, né, em 2019. Então, você tem uma série, você vai montando, né? O importante é manter o planejamento. Você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você manter um planejamento. Tem que seguir em frente. Tem que seguir um passo adiante. Então, aqui nesse projeto, já tem uma diferença, né, do outro, que essas linhas grossas são ferrovias, né? E as pontilhadas eram as hidrovias que iam sendo aproveitadas. Inverteu, né? Inverteu. Ele fez uma inversão. Então, aqui, ó, você vem aqui com uma ferrovia em Goiás, cidade de Goiás, não tinha Goiânia ainda. A Goiânia está aqui só para representativo, mas não existia na época.
e você vem com uma ferrovia até aqui o Rio Paraná. E aqui em Guaíra tinha uma grande cachoeira, né, que era as 7 Quedas do Guaíra. Dizem as famosas 7 quedas. Dizem que eram mais bonitas do que a de Itaipu, né, verdade, que foi afogada pelo lago de Itaipu também. E aqui você faria um transbordo. E você pegaria a ferrovia saindo do Rio de Janeiro, Niterói, descendo São Paulo pelo interior do Rio Grande do Sul do país, né, para fazer as conexões. E aqui você faria uma ferrovia, pegaria aqui o Rio Tocantins, iria até aqui, onde hoje é Imperatriz, na cidade de Imperatriz. Aqui também tem tem um pedaço do Rio Tocantins que é navegável, aqui não tem, que é justamente hoje onde é Tucuruí, depois você iria de navegação até Belém. Então, ele era, comparando com o anterior, ele era muito mais modesto. Claro. Mas ele falava, a gente não tem tanto dinheiro, vamos fazer os principais, ligando as principais capitais, estados, né, do interior. Por que só do interior? Porque, se a gente olhar pelo mapa, mais da metade das capitais brasileiras são banhadas pelo mar e tem um porto para chamar de seu. Sim. Então a parte de cabotagem ela já estava bem consolidada. A navegação, o pessoal saía de Fortaleza, por exemplo, Rio de Janeiro. A época era bastante utilizado, né? A companhia, o Lloyd brasileiro, o próprio Barão de Mauá, ele tinha uma companhia de navegação que capitalizou ele. Não foi a ferrovia, ele tinha companhia de navegação que capitalizou ele para que ele pudesse também começar a empreitar, né? A ser um investidor em ferrovias. Isso é bem interessante. Ele porque ele lançou um cabo do Brasil até a Europa. Foi ele o telégrafo, né? O cabo de telecomunicações do Brasil para a Europa, até a foto de Dom Pedro II. Fazendo a ligação, é bem interessante. A infraestrutura de comunicações, né? Porque quando a gente fala em infraestrutura, hoje, assim, o pessoal gosta de segmentar muito, mas quando tem vários países que o Ministério da Infraestrutura, ele é tudo, é comunicações, você tem comunicações, você tem aeroportos, a parte aquaviária. Que é infraestrutura. O que é infraestrutura? Tudo é infraestrutura. Tudo é infraestrutura. Então, tanto é que você tem uma guerra, você vai destruir a infraestrutura, você destrói comunicação, eletricidade, você está destruindo a infraestrutura. Então você vai tirando, né, os recursos, né, para poder minar o adversário. Então tem essas... Então, assim, mas é uma questão de foco, né? Se querem dar mais relevância ao tal, cria-se um ministério, enfim, mas... Eu tô vendo aqui que a gente já tinha uma saída para o Pacífico aqui no plano. Já tinha uma proposta de uma ferrovia que hoje ainda não passa ali por Cuiabá, né? Ela vem por aqui, vai entrando na Bolívia ali em direção a Santa Cruz da Serra, que era aquele que é aquele trem da morte, né? Que o pessoal chamava, passa por Campo Grande. Por que trem da morte? Então, aí já vou assim, reza a lenda, né? Porque foi um trem que utilizaram para a Guerra do Paraguai também. Ah, sim. Então quem embarcava naquele trem, né? Tava. Então, assim, eu acho que não volta. Não tinha aquele. Então tinha essa ferrovia, que tem até hoje, né? Uma ferrovia, até o Almissata tem uma música, né? O Trem do Pantanal, né? Que ele vai falando, né? É bem interessante, né? Vamos seguindo aqui só para ir próximo, pessoal. Pode pôr a próxima imagem agora. E aí, só rapidamente, então, só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, esses 60 mil quilômetros, ele dessa forma aqui. Então a gente vê claramente São Francisco aqui, né, com essa... São rios de grande porte, né? São rios de grande porte. Os rios, o que eu até falo assim, pessoal, a gente compara muito, a gente tem no mundo, né, são 3 grandes sistemas sistemas de hidrovias, países, né, ou no caso vai ser aqui, trabalham com a hidrovia para transportar carga, de grande porte mesmo, usam intensivamente, né. Nós temos na Europa, né, o sistema europeu, a Rússia, que ele fez uma interligação de 7 lagos, então ele sai do Báltico até o Mar Negro e vai fazendo uma interligação, né? É bem interessante o projeto deles. Temos a navegação norte-americana canadense, né? Nos grandes lagos, fazendo aquela navegação de grandes lagos, e o sistema americano, que é o do Mississippi, Tennessee, Ohio, que seria o equivalente nosso ao Tocantins Araguaia, que ele está bem no meio, né? Ele corta o Brasil de norte a sul, né? E numa área que agora, que a gente vai conversar um pouco depois, uma área com potencial agrícola muito grande. Então a gente tem a produção agrícola. Para escoar a produção agrícola. Então ele tem uma... Nossa, o frete é muito mais barato, a comida é mais barata. E lá, diferente e o sistema chinês.
temos também no Rio Amarelo, né, principalmente, a gente tem uma navegação de grande porte, né, na China, e aí você tem, assim, por que eu falo isso, assim? Porque onde se produz conhecimento. São esses, na Rússia nem tanto, né, a Rússia o sistema hidroviário, ele parou no tempo, né, ele fez a infraestrutura e se utiliza. Mas na China, nos Estados Unidos principalmente, e na Europa, eles buscam sempre estar buscando melhorias incrementais no sistema. Por mais que o sistema já esteja consolidado, eles sempre têm que estar buscando melhorias do sistema, porque o transporte rodoviário, ele, pela natureza dele, ele captura passageiros, ele captura carga, ele é muito mais convidativo para uma empresa, para uma logística de empresa, porque ele é porta a porta. Essa é a grande diferença, né? Ele consegue tirar de um navio, por exemplo, um container, e levar na porta da sua empresa aqui em Brasília. Entrega dentro da fábrica. Entrega dentro da fábrica. Isso faz uma diferença muito grande. Então, sim, o que eles buscam, principalmente na Europa, né, que tem uma rede hidroviária até bem consolidada, eles buscam o que, basicamente? Não deixar que o setor hidroviário entre em colapso pela concorrência natural, os modos de transporte. Então, eles tentam trabalhar o que? Muitas das vezes, e até com subsídios, eles dão uma bonificação para o uso, né, o preço do combustível para as embarcações de navegação fluvial europeu, na Europa, na União Europeia, eles têm um incentivo, então é mais barato um pouco para você utilizar esse modo. São formas de incentivar e manter, né? Sim. Porque é uma tendência, né? O pessoal tem pelas facilidades. Só que no Brasil é interessante, que quando a gente olha no Brasil, boa parte a mais importante para navegação é justamente onde nós não temos infraestrutura, que é a região norte do país. Nós já somos agraciados com uma grande rede hidroviária de larga dimensão, com oceanos, né? Com rios largos. Os navegadores espanhóis, portugueses, eles entravam pelo Amazonas e continuavam. E falavam, é um outro oceano, aqui não via uma margem, não via outra margem, e falava, essa ilha é enorme. E eles iam avançando, quando até chegar em Iquitos, né, aí tem vários livros os livros que contam um pouco, né, trazem um pouco de relatos dessa exploração, né, Francisco de Olerã, vão contando a história, né, no início dos descobrimentos, da chegada dos europeus, dos primeiros europeus na terra de Veracruz, né. Então você vê claramente que existe, o que falta, o quê? As possibilidades de fazer uma integração. Aí pode botar o próximo slide aí pra gente ver mais ou menos o que acontece aí no próximo slide. Então aqui, né, aqui esse vermelho aqui, vocês vão ver um pouco, tá? Esse desenho aqui em vermelho mais forte, foi eu que fiz só para ilustrar, né? Que é a malha ferroviária. Atual. Então nós temos uma malha ferroviária concentrada no centro, aqui no sudeste do Brasil, né? Bem concentrada, com uma linha indo até ali Mato Grosso, assim, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, com pouca conexão com o rio. Então você está atravessando os rios com nenhuma conexão. Com nenhuma conexão. Esse é uma das grandes questões de oportunidade. Por exemplo, a Norte-Sul, né, fiz aqui foi eu que fiz, tá, gente? Não tá meio retão assim, meio tosco assim. Mas é a Norte-Sul, que é uma discussão até que muitos colegas falam comigo, né? Não, mas se fizer, mas a Norte-Sul vai... Porque indo de Brasília a Belém, né, nesse sentido Norte-Sul, nós temos a Belém-Brasília, a rodovia. Nós temos uma hidrovia que tem potencial, né, de uso, mas não é utilizada, e a ferrovia Norte-Sul agora, chegando até o sul do país, fazendo uma interconexão com outras malhas ferroviárias. Aí o pessoal, não, mas aí vai abandonar a hidrovia, não precisa mais. Negativo. A quantidade de produção dessa região aqui, ela passa em muito o que nós temos hoje de capacidade ferroviária. Então, essa falácia, né, não, porque já tem uma ferrovia... Vai sobrar. Não vai ter, vai ter um desperdício. Não. Não. Pode colocar que vai ter movimentação, tem interesse. E aqui é interessante, porque a Norte-Sul, o projeto original da Norte-Sul, ele iria ir para Belém. Mas ela foi aproveitando, na época, Carajás, que vem de Estado de Férias de Carajás, ela cruza e vem para Itaqui, que era o porto da Vale também, da Vale do Rio Doce. Então era
a Vale do Rio Doce, ela verticalizou o transporte e a logística dela na época. Então, porque era um ganho de escala dela. Ela tinha que fazer tudo, ela produz, ela explora, né, faz o extrativismo, coloca na ferrovia dela, né, na ferrovia Estrada de Ferro Carajás, e vai até o porto de Itaqui, Ponta da Madeira, que é o porto dela. Então, a logística feita da Vale foi feita dessa forma. A mesma forma que é aqui no quadrilátero ferrífero, você tem a Estrada de Ferro Vitória Minas, que você sai aqui da região aqui de Itabira, né, toda a região do quadrilátero ferrífero mineiro, e vem numa ferrovia e algumas dutovias até de minério, e vem para o porto de Vitória, Tubarão. Então eles vão... A Vale resolver o problema dela de logística. Ela não quer conversar, ela não queria na época, né, que era um projeto também, né, de estruturante dela, ela não queria depender de terceiros, então ela fez a estrutura dela. Terceiro que você diz é governo ou parceria? Não, parcerias, assim, uma tá. empresa, uma outra pessoa, porque se quebra a logística dela da exploração do minério de ferro... Eu lembrei do Olacir de Moraes. Que tentou, né, fazer uma ferrovia da soja, né, então ele fez um investimento, enfim, isso, né. E eu acho que o governo não fez a parte dele. Daí a contrapartida não... E quebrou a logística dele. Exatamente. Não, porque ele tinha na época ainda não era como hoje a produtividade das áreas agrícolas, né? Não tá como agora, assim, aquela época, 30 anos atrás, né? Começando. Ainda tava, mas era uma terra muito boa. E ele viu que se ele quisesse aumentar a produtividade dele, ele desafogar a logística. Ele precisava, que é hoje o que acontece no Mato Grosso. Com o norte do Mato Grosso, nós temos aqui a navegação aqui pelo Tapajós, né? Então, e hoje temos uma rodovia ali, que é a rodovia a rodovia 163, a BR-163, que é a Cuiabá-Santarém. Então você está dizendo que existem produtores que estão sendo limitados pela logística. Sim, sim. Hoje o norte do Mato Grosso... Obrigado. Hoje o norte do Mato Grosso, ele tem esse limitante justo de aumentar até as áreas e até aumentar a produtividade, porque ele tem um problema da logística. E aí, qual a alternativa? Que está nos projetos, né, nos planos, no Plano Nacional de Viação Ferroviário, dentro do anexo da lei do Sistema Nacional Viário do Brasil, tem um anexo que tem o subsistema rodoviário. Aí tem a lista da BR-101, BR-116 e tal, BR-040, né? Aí tem o início e o fim dela, tudo arrumadinho, assim, tudo bem colocado. Temos o subsistema ferroviário com as EFs, estradas de ferro. Temos o sistema hidroviário com as HNs, agora são denominadas HNs, né, hidrovias nacionais, né? Isso foi feito agora em 2019, criou-se essa nomenclatura de hidrovias nacionais, né? Para fazer um padrão, 2 letras e um número. Então todas as principais... BR, né? Tipo BR, assim, é uma ideia, tipo a estrada de ferro. É importante essa codificação. Importante mesmo. Porque você começa, assim, tanto em projetos, né, em licitações, projetos, você começa no código, você começa a qualificar. Sai daquele Rio Amazonas, HN 100. Rio Paraguai, HN 950. Rio Paraná, HN 900. E tem toda uma metodologia, né? Foi criada a metodologia, né? Foi desenvolvida na DENIT. Eu que estava na frente na época, né? Que era uma discussão minha de 2010. E eu fui construindo, né, todo o conceito, a teoria e tal. Em 2019 a gente conseguiu internalizar isso. Então foi documentado, porque é muito importante qualificar. A infraestrutura, você tem que qualificar ela, você tem que mostrar que ela realmente está ali para isso. Ela existe, no momento no papel, em alguns casos, mas ela existe e agora é só fomentar ela. Você precisa... E são detalhes, ó, por exemplo, só fechando essa parte aqui já tá, essa secção já foi resolvida, que é a Tucuruí. Conector. Fizeram a hidrelétrica, 1980, concluíram as eclusas em 2010, são 2 câmaras de eclusa, são enormes, as maiores câmaras de eclusa do mundo, quase. Perdeu agora para 3 Gargantas, né? Mas até antes de 3 Gargantas na China, eram as maiores portas das eclusas no mundo. É mesmo? Era um desnível de 36 metros, né, cara? Então você tinha uma porta de ferro de 36 metros, assim, a coisa... É fantástico. Quando você vê como você é pequeno de frente à engenharia quando você vê essas obras, né? Itaipu, você... Fiquei sabendo que a 3 Gargantas, eles procuraram empresas pelo mundo para fazer as turbinas, né? E só encontraram no Brasil. Uma empresa no interior de São Paulo que tinha feito de Itaipu. Alguma história assim que eu li. Sim, é uma coisa que eu falo, o pessoal, a gente conversa muito, fala, ó, a engenharia brasileira, ela não pede para ninguém no mundo. A engenharia de construção brasileira,
ela tem casos de sucesso em todas as áreas. Túneis, espetaculares. Hidrelétricas, grandes hidrelétricas. A gente não precisa, não tem essa preocupação, a gente não tem de ter que importar, né? Sim. O que a gente importaria... material, né? Algum material que também não... Sim, aí é uma questão mais de economia, né? Vamos comprar, vamos dizer, trilhos chineses. Cara, mas fizeram uma porta de 36 metros aqui. Aqui no Brasil, foi feita no Brasil. Eu cheguei até algumas vezes numa empresa chamada Bardella. Mas explica pra gente o que é uma eclusa. Então, a eclusa, vou até depois mostrar, tem um vídeo pra vocês, mas a eclusa nada mais é do que uma câmara que vai fazer um elevador pro navio, pra embarcação. E aí você tem vários tipos. No Brasil, o padrão que foi feito no Brasil são câmeras, que eu vou mostrar depois num vídeo, fica até mais interessante, que você entra com a embarcação, ela começa a encher, ela enche, aí aumenta o nível, né, para fazer, aí depois ela abre a conexão. Então, aquela cachoeira, você cria uma caixa, enche a caixa de água, aí abre a porta, essa porta tá fechada, enche, igual uma piscina, aí depois você abre e vai embora. E ao contrário também, ela tá cheia, aí desce, esvazia, faz o esvaziamento da câmara. Na Europa tem outros, basicamente usam mais dois tipos. São de pistão, contrapesos, então você já tem a caixa com a água, aí a embarcação entra, e aí transfere a água de um lado para o outro. E aí um pistão com contrapesos eleva e depois sai. Então você tem nesse caso, tem uma economia de água. Porque a água fica num sistema mais fechado, diferente da eclusa, nas eclusas do Brasil. Mas você tem um problema de capacidade. Porque as eclusas do sistema que o Brasil utiliza, elas são para grandes comboios. Por exemplo, de Tucuruí, ele tem a capacidade de 19 mil toneladas. Um comboio pro padrão da Câmara de Tucuruí, 19 mil toneladas. Aí você pensa, 19 mil toneladas, quantos caminhões você está deixando de transpassar ali? Que também é outra falácia, né? As pessoas discutem muito, como na época da BR do Mar, né? Quando foi feita a BR do Mar, que é mais uma lei que já foi agora, já é uma lei, né? Onde tem algumas, muda o marco, alteram o marco legal da cabotagem no Brasil. E aí, uma coisa que eu até conversava, falei, o nome não é muito, porque vai criar uma desconfiança, uma sensação de que você está tirando coisa, do caminhoneiro, do transporte rodoviário, que não é verdade. Você vai fazer o quê? Facilitar que um outro transporte se torne complementar. E ele faz a última milha. Então, ao invés de você sair com arroz aqui do sul do país e levar até o país até Fortaleza, depois você trazer farinha branca, ou sei lá, trazer você fazer essas viagens de 2.000, aqui mesmo no norte, né, no Mato Grosso, você faz viagens de 2.000 quilômetros indo para Paranaguá levando soja. Você dá a possibilidade do caminhoneiro fazer um frete de 600 em vez de 2.000, ele pode fazer 3. E a diferença, quanto mais a distância, não é que triplica o valor, não eles não pagam pelo... Você vai ter um delay ali, vai diminuindo o valor do frete por quilômetro rodado. Não é, se eu dirijo mais, eu vou ganhar mais na viagem, mas se você fizesse viagens menores, você faz com muito mais qualidade, né? Então você tem... mas isso já foi superado, né? Já a lei, o BR do Mar já foi aprovado, né? Já foi superada essa questão. E agora é começar assim, como toda boa lei, né? Você tem a lei, aí depois você começa a ter alguma necessidade de alguma regulamentação, depois o mercado vai receber, vai entender, né? E a lei não produz efeitos imediatos, né? Vacatio legis é no papel. No papel, produz efeitos a partir da data da publicação ou depois de 2, 3 meses, tal, mas a realidade não. Então aí vão se adaptar. Então é todo um processo, né? É um processo que vem junto com melhoria de infraestrutura. Então você tem que, quando você às vezes faz uma alteração, uma mudança legal, tem que sempre avaliar também o impacto dessa mudança, como vai ser na vida real, né? Que a vida legal é uma, a vida real é outra, né? Como é que faz essa adaptação? Então tem toda essa necessidade, né? Com a BR do Mar, eu vou poder pegar uma embarcação no Rio de Janeiro e visitar a Bahia? Sim, não vai ter, assim... O grande diferença da BR do Mar é que você, por enquanto, vai ter um passo, né? Mas é abrir para que outras empresas de outros países possam explorar mais o mercado de navegação de cabotagem no Brasil. No litoral.
Porque, não, mas litoral, aí é aquele detalhe. Litoral no Brasil, você vai de Manaus até o Rio Grande, o Porto de Rio Grande. Então, Verdade. você tem aí 8.000 quilômetros de possibilidades, né, de exploração. Então, você tem... E aí pode... mas aí tem questionamento, questão... mas a indústria nacional, a indústria naval nacional, ela quebrou 2 vezes, né? Sim. Na verdade, ela quebrou 3 vezes, né? Ela quebrou na década de 50, quebrou na década de 80 e quebrou agora, né? Com o governo tentando fomentar, só que o mercado ele não correspondeu ao mercado. Sim. Então não adianta o mercado ele tem esses quereres, né? Vamos colocar assim, ele tem. Então não adianta injetar se você tem se você não tiver alinhamento com o mercado. Assim, se lá fora você tem possibilidade de trazer coisas mais avançadas, mais baratas, então você acaba. Então é fazer aquilo que a gente tem que fazer. É o quê? Transportar o que nós produzimos para o Brasil inteiro. Carros É um vindo grande do mercado sul. consumidor, nós mesmos somos, né? Já somos mais de 220 milhões de habitantes, então a gente tem essa necessidade, né? Porque Sim, o Brasil, se eu quiser sair do Rio para Bahia, que foi o exemplo que eu dei, eu pego o avião, eu vou de carro, não tem trem. Não tem trem. E não tem cabotagem, eu não vou pelo mar. Não, só se você pegar um pacote de férias, né? Pegar um pacote de turismo, de férias, que não é o caso. Eu tô querendo o transporte, né? Entendeu? Então, mas isso é uma coisa que eu falo muito, assim, até alguns portos do Brasil, né, os portos marítimos nossos, né, algumas cidades, elas têm que se reinventar. Sim. Porque, vamos dar um exemplo, o Porto de Natal. Ele teve sua importância, né, no comércio, fluxo de mercadorias, né, para as capital Natal, só que ele ficou defasado dos portos que nós temos hoje, porque hoje a gente tem 2 hubs no Nordeste importantes, tem Porto de Pecém, em Fortaleza, e o Porto de Suape, no Recife, próximo a Recife, né, em Pernambuco. Então, você faz a concentração nesses portos mais estruturados, e essa viagem de 200 quilômetros de Suape, por exemplo, para Natal, você faz de caminhão. E aí, o que você faz com o porto? Aí é o que eu falo, o pessoal tem que entender que o porto, ele tá numa área privilegiadíssima da cidade. Na área central, na área histórica da cidade. Então ele tem outros potenciais. Por exemplo, no Rio de Janeiro. Aquela área degradada que era do que virou o Porto Maravilha, né? Que se tentou investir e tal, agora estão tentando ver se conseguem de novo, né? Que naquela época ainda da Olimpíada, da Copa Olimpíada, né? Deu tudo errado lá. Fez um investimento, aquele Boulevard Olímpico, né? Que é a margem do porto ali, né? Onde tem aquele aquário, onde fizeram aqueles equipamentos, né? O Aquarrio. Então você tem uma área ali, na área central, com uma infraestrutura que sempre foi porto. Que pode se mudar. Aí todo mundo fala, gente, vamos lá, não vou nem entrar em exemplos de países próximos a gente. Lá em Belém, nas docas, né? Eles fizeram 3 docas, que a docas de Belém, o porto de Belém era muito grande, né? Então começou a vir outros terminais privados e aí ele foi abandonar. O porto público começou a ser pouco utilizado. Então, a principal em Belém, né, é a Avenida Getúlio Vargas, né, que desemboca no porto. Aqueles 3 piers do porto, eles se transformaram no Docas de Belém. Inspirados na Docas Argentina, Porto Madeiro, né? No Porto Madeiro. No Porto Madeiro. Lindo lugar. Eu tive lá. Super turístico, super agradável. Aí tem passeios, né? O pessoal faz passeios. Né? Então eles requalificaram aquilo ali. Então aquela área que descia, o porto, tem uma parte do porto com armazéns, que continua, né? Quem está de frente pro Rio Guamá, né? Que é o estuário do Tocantins, o Rio Guamá. Você olhando à direita, continua os armazéns, continua tendo uma operação portuária. Não muito grande, né? Muito forte, até por causa da cidade. Porque também tem um problema na cidade, né? Os caminhões ficaram maiores, containers, então um caminhão entrar no meio da cidade, a cidade começa... Mais ou menos, a história se repete, né, Laudanino? É o que eu falo muito, é igual aeroportos. Você faz o aeroporto, a cidade daqui a pouco, Congonhas, né? Vai fagocita o porto. Vai engolindo. E aí todo mundo reclama que o problema é o aeroporto. Tem que fazer outro aeroporto, porque esse aeroporto não tá... Olha, ele passa em cima das casas. Não, a casa que foi construída então, no caminho. Congonhas, né? O exemplo maior nosso é Congonhas, né? Então você tem essas... E a história se repete, a mesma coisa com o porto. Você tinha um porto, entreposto do país, né? Da região. E aí daqui a pouco a cidade cresce, daqui a pouco começa a tacar pedra no porto. O porto não presta, o porto é isso, o porto é aquilo, né? Mas faz parte. Isso é a dinâmica da infraestrutura. Ela tem que se adaptar também. Eu vi isso acontecer muito rápido no Rio, em Jericinó, que era uma área de tiro do exército. Jericinó. Então,
Começaram a crescer umas favelas e voltam, as comunidades, e depois o pessoal estava reclamando. Olha, o pessoal fica dando tiro aqui do lado, isso aí é um problema terrível. Tá? Não, mas vocês que cresceram em volta do campo de tiro. Pois é, isso aí faz. Mas isso é interessante, porque a cidade ela é Ah, que viva, né? cidade viva. A cidade é viva. A gente tem que. O bom planejador, o Estado, né? E as pessoas que vivem, eles têm que estar sempre, pô. Então, vai aparecer. Não é de uma hora para outra também. A dinâmica, ela vai. É por isso que você disse que tem que ser um projeto de Estado, não de governo, que ele tem que atravessar os governos e você seguir em frente, porque essa situação acontece geralmente quando o planejamento não foi seguido. Né? Você foi abraçando o aeroporto, o porto, e foi um negócio sem nenhum tipo de planejamento, até que se tornou um problema. Se seguisse o planejamento inicial, não seria um problema, seria um porto funcionando, um aeroporto funcionando. E assim, porque aí vamos agora entrando assim, por que no setor rodoviário o Brasil até avançou, né, a questão da infraestrutura, conseguiu conectar todos os estados, né, todos os estados do país, né, por uma rodovia. Isso é fundamental porque é uma questão até de segurança nacional, né, e no setor hidroviário ele foi caindo, né, ele foi perdendo. Aí você vai ver no próximo slide agora, vamos ver o próximo aí. Que aí eu vou aqui só mostrando mais ou menos o que foi o setor, a organização, né, do Estado, né, com o setor aquaviário, né. Então, aí começa na República, né, 1910, né, a Inspetoria Federal de Portos, Rios e Canais, e a reestrutura, né, o primeiro governo, Primeira República, né, aquela ideia da burocracia, do estamento burocrático, né, então se viu, não, precisamos criar estruturas de inspetoria, que na verdade a Marinha do Brasil era responsável, a Armada do Brasil, né, a Marinha era responsável por essa guarda, esse controle dos portos, né. Aqui em 1910 a gente estava terminando de pagar o encilhamento, que foi a maior dívida que o Brasil teve, a maior crise que a gente teve, olhando para trás da história do mensalão, petrolão, essas coisas que o Brasil caiu num buraco tremendo. Dali para trás, você olhando na história, foi o encilhamento. Pegamos uma dívida gigantesca aí com as barberagens do senhor Rui Barbosa. Na fazenda, né, tentando impulsionar a economia sem garantias, e quebrou o Brasil, né? Nós ficamos aí de praticamente 15 anos pagando dívida sem poder investir. Aí aqui acabou. Aqui dá para ver que estão começando agora a reestruturação. Vamos estruturar, vamos criar organismo, né, um estamento governamental para voltar, né, aquela lacuna, né, do investimento. E isso, por que foi criada essa inspetoria, né? Ela foi importante justamente por causa da necessidade de investimento nos portos. Então, quando eles fizeram, e tem lá canais, né? Porque já existiram alguns canais. No Rio de Janeiro tinha um canal de 100 quilômetros, foi construído por um privado, lá na região de Campos, né? Ele criou um canal para o escoamento da cana. Lógico, ele seguindo o exemplo que foi feito na Inglaterra, exemplo que foi feito na França. Você tem uns canais em Cabo Frio também, pessoal de sal, Salinas, ali, Arraial do Cabo. Você está falando aqui, eu estou lembrando, tem uns canais construídos, é verdade. Foram construídos para fazer o quê? Escoar a produção. Escoar a produção. Mas eram embarcações pequenas, né? Mas uma embarcação pequena, eu brinco com o pessoal, né? Compridas. Um peniche, né? Que a gente tinha um comparativo com o que tem em Portugal, né? Ela carrega 400 toneladas. Pô, para aquela época, 400 toneladas... É muita coisa. É muita coisa. E os canais eram estreitos, era interessante. Tinha forma de tração com boi, né? Então você colocava um boi de um lado ou da margem, com um cabo, né? E ele ia... sim. Então você ia puxando. Então você podia botar muito mais. Você podia fazer um comboio, né? De várias embarcações, né? Que ele ia puxando, né? Ficava mais leve até pro animal, né? Então você ia fazendo tinha essa possibilidade, né? É uma forma que é muito do que foi também na Inglaterra. Pô, a Inglaterra é uma ilha, não tem o Tâmisa, não tem outro, mas tem até tem um livro até que mostra os canais que vem desde 1600. Então a história da navegação interior na Inglaterra, assim, uma tradução livre minha agora. Então eles vão mostrando o canal tal foi criado, e teve uns que sumiram, né? Ficaram só uma peça histórica, enfim, né? Mas é interessante que você vai vendo que os países foram aproveitando o que eles tinham na época e onde é que ela caiu? Quando criou-se a ferrovia. Que era a modernidade, máquina a vapor, o cavalo a vapor, né? Então, você vai tirando, né, tirando de um modo, aparece um novo modo, e eu falo muito conversando, brincando, pessoal,
eu ainda tenho trabalho, mas o dia que inventar o teletransporte, acabou a brincadeira. Aí eu já não tenho mais, vou fazer outra coisa, né? Vou vender coco na praia, mas enquanto não tiver o teletransporte, estamos juntos, né? Aí depois de 33, né? Já chegando ali, já entrando quase no Estado Novo, né? Já cria um departamento, a ideia dos grandes departamentos nacionais, né? Departamento ferroviário, departamento DNR, você começa a criar, né, cada um com um departamento, né? Aí tem o Nacional de Portos e Navegação, DNPN. Aí depois você vai vendo que a cada mais ou menos 30, até menos de 10 anos, você tá tendo uma nova, igual o time de futebol, né? Começa a engrenar, cai. Aí muda, e o problema que eu falo muito, né? Quando você cria, você muda, né? Vamos pensar de 33 para 66, foram 33 anos. Foi uma fase no setor de navegação interior que teve muito desenvolvimento. No sul do país se desenvolveu, alguns planos que estruturaram algumas obras que foram feitas a posteriori. Então, nessa época do DNPN... troca de regimes aqui. Também. Vargas, militares. Vai trocando. Abertura. Então, você vai... E aí, quando cria o DNPVN, né, que é Portos e Vias Navegáveis, e as descentralizações criam 8 regiões, né, áreas regionais, que o Brasil é muito grande, né? Já é uma outra. E aí, qual o problema? Você perde nessas mudanças, não só físicas, né? Por exemplo, a sede do NPVN é aquele onde é o Museu do Mar, aquele museu no Rio ali em frente, o Calango Albino lá, o museu... Como é que é? É ótimo, né? Eu adoro quando chamam assim, os cariocas falaram pra mim isso lá, eles, o Guggenheim. Ali na Praça Mauá? Na Praça Mauá, tem aquele... Eu chamo do Museu de Bóson de Higgs, entendeu? Que é aquela partícula que você não consegue enxergar, né? É invisível. Porque tu entra no museu, não tem acervo. Aí eu falo, é o museu do Bóson de Higgs, eu sei. Então do lado Praça tem um prédio Mauá ali, tem um prédio que é o Museu da Manhã, né? Tem o Museu da Manhã, né? O Calango Albino. O acervo vai chegar amanhã. Vai estar chegando, tá vindo, sim, ele vem muita tecnologia. E você tem do lado, acho que é o Museu de Ar, Museu do Mar. Acho que é o Museu do Mar, que tem uma ondulação. Que fizeram um teto ondulado ali para fazer a conexão do prédio principal com o anexo, que era a sede do NPVN no Rio. Era ali? Era ali. Então nessa fase, então quando você sai de um para o outro, existe uma quebra, uma ruptura até de pessoas, conhecimento, material, você começa assim, você vai perdendo, né? Diferente dessa fase do DNPN para o DNR, vamos fazer um comparativo com o rodoviário, né? O sistema rodoviário, ele foi sendo DNR até aqui, até em 2001. Então você tem um contínuo numa autarquia. Perfeito. E você vai criando conhecimento, aí tem o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, nós temos o Instituto de Pesquisas Hidroviárias, que é lá no Caju, né? E tá subutilizado, né? Ele tá lá, né? Mas não tá bem, poderia ter melhor aproveitado. Aí já faz parte desse não aproveitamento hidroviário brasileiro. Vai se perdendo, aí vai para um lado, aí vai ser para um outro. Não, agora ele vai pendurar no Ministério do Transporte. Não, agora ele pendura no céu. Pendura na Docas, ele ficou um tempo pendurado na Docas do Rio, numa companhia Docas, mas ele tinha que ver o Brasil inteiro. Então, assim, tem uma série de detalhes, né? Que quem vem de fora, fala assim, pô, mas por quê, né? Isso até um artigo, até um artigo que eu mostro, né? A evolução, né? Uma involução. Depois você mostra os livros. Aí tem a Portobras, né? Quando se cria, né? Aí se o governo, aí eu não lembro se é o Gás ou o Médici, enfim, eu não sou... a gente tem que criar uma empresa, que é a Hold, né? A Portobras era a Hold, e todos aqueles portos, vamos pendurar eles, as companhias docas, dentro dessa Hold, que vai fazer. E aqui as administrações hidroviárias aí é interessantíssimo, né? Porque na lei de criação da Portobras, quando da extinção do DNPVN, tem lá um artigo com disposições transitórias, né? Que fala assim, enquanto não se criar uma empresa ou um departamento específico para navegação interior, fica-se provisoriamente na Portobras as administrações hidroviárias, que eram essas descentralizações regionais. Perfeito. Aí botaram lá, mas provisoriamente. E o provisório durou até 90. Então ficou 25 anos o setor de hidrovias provisoriamente numa empresa que tinha como, até no estatuto, no regimento dela, pensar nos portos. E pensar para fora, para o litoral e não para o interior. Só que a gente lembrando que o interior, a gente tem 8 mil quilômetros, um Brasil inteiro com vários rios com potencial, mas a gente está olhando só para fora. Então, você coloca num terceiro plano, numa hierarquia de Estado, né, de planejamento de infraestrutura,
que vai mostrando por quê, né? Por que aconteceu, né? Tá aqui, ó. Aqui é uma fotografia, né? A liquidação da Portobras, né? Com Collor, né? E aí você corta a Portobras, mas as docas continuam. E as administrações continuam nessa, assim, não conseguem, né, não serem emancipados, não conseguem criar uma estrutura e fica pendurado. Então tem, por exemplo, tinha, né, agora não tem mais, mas tinha a Codomar, Docas do Maranhão, né, que era do Porto de Itaqui, que foi feita para o Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui depois foi criado na época da lei dos portos do Collor, né, ele falava que se o Estado criasse uma empresa portuária, o ativo do federal deveria ser obrigatoriamente passar para o Estado. Então, no Maranhão de Caraimap, a empresa maranhense de portos, então, o porto de São Luís, lá, os portos federais, eles foram para a EMAP, tinha uma Docas do Maranhão, e ela continua, e a razão de existir dela era uma administração hidroviária do Nordeste. Ela não tinha mais aquela figura do porto, do Docas do Maranhão, porque os portos do Maranhão federais foram passados para essa empresa estadual, mas a parte hidroviária continuou. Aí você vê que não tem um projeto de Estado continuado, né? Não, e foram... Ele está fazendo a gestão, a administração do que sobrou, que está ali, não sei o que fazer. E aí foi andando, né? E aí cria, né, o DENIT, né, em 2001, né? Já no final do governo Fernando Henrique, né, eles, numa mudança, uma estruturação do setor de transporte, que criam a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a NTT de Transporte Terrestre, criam o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e dentro dele se coloca, né, aí o que tem portos marítimos, coloca a parte de infraestrutura portuária marítima, que é a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária, a Diretoria Ferroviária, a DIF, a Diretoria Rodoviária, a DIR, né? Então, na verdade, eles pegam o DNR e acoplam ferrovia e aquaviário, e deixam lá. Aí, na sequência, depois criam a Secretaria Especial de Portos, aí tiram a parte marítima, e a parte interior fica no DENIT, e hoje voltou. Hoje, nesse governo, Portos Marítimos voltou para o DENIT, para a Diretoria Aquaviária, né? E aí tá Portos, tá lá a parte portuária marítima e a parte de navegação interior, né? Então, estão lá ainda lá. Entendi. E aí tem outras questões, né? Vamos ver o próximo slide aí, só pra gente... Deixa de acelerar. Acelerar um pouco aqui, só pra andar um pouco. Vamos pro próximo aqui. Cara, a hora voa, cara. O papo é bom. Pode mudar, então. Aí eu vou mostrar 2 vídeos, são bem interessantes, né? Um, eu vou mostrar uma eclusa, que aí já visualmente a gente explicou, né? Pode já botar o vídeo, um porto no Amazonas, no município de Novo Airão, que é bem interessante, ó. Aí vocês verem as hidrovias no Brasil. Isso é no Rio Negro, né, no município de Novo Airão. Então, para as pessoas entenderem, isso é que a gente chama de IP4, Instalação Pública Portuária de Pequeno Porte, para diferenciar do porto marítimo. Mas olha as embarcações, que de passageiro, né? De passageiro, isso é a realidade do Amazonas, do Amazônida. Da região. Isso resolve o problema também, né? Isso resolve o problema. Eles têm, a vida deles é sobre as águas, né? Então é um terminal portuário, né? Robusto, resistente. Porque lá também tem tempestade. Tem todas as intempéries. Ó, isso é um navio de passageiro com 3. Grande, hein? São em torno de, dependendo, são 600 pessoas, né? Aí o pessoal dorme nas redes, né? Tem muito. Então você vê a instalação, né? Para um município é interessante, tem alguns municípios no estado do Amazonas que quase todos os municípios do estado do Amazonas já tem um terminal, um IP4 para chamar de seu, né? Que é o Porto de Novo Airão, né? A gente tem os botos, tem negócio de boto, é bem legal. E vira um ponto turístico da cidade. Sim, para fotografia. Não, casamento, tem um porto lá. Casamento no porto. Tem uma colega minha que trabalhava nessa área, né? Ela não está mais trabalhando nessa área lá no DENIT, que tinha um município, agora eu vou falar o nome, mas não sei se depois eu corrigir, que é Urunepé. Os casamentos, o pessoal fazia as fotos de noiva, aquele negócio era lá, porque era uma infraestrutura bonita, né? Ele é muito bonito, né? Com iluminação à noite, né? Todo iluminado e tal. Deve ficar charmoso, né? Fica aí com o rio ao fundo, né? Um pano de fundo bonito, né? Não, mas a estrutura muito bem feita, né? Então, essa é a realidade do norte do país. É isso que eu falo, pessoal, ó, não compare. Quando o estrangeiro vem, ele olha assim, vai no sul do país, os rios são mais estreitos, que eu vou mostrar, a gente tá no norte, eu vou mostrar depois um vídeo de uma eclusa no sul. No norte são as avenidas de água, né? Então você tem a cidade, né, isso, a floresta, né, então as pessoas estão
no Rio, na cidade tá de frente pro Rio. Faz parte da vida. E a vida, dia a dia. é a vida deles. A vida do ribeirinho é isso, a vida do Amazônia é isso. Aí vamos ver o outro, que agora eu vou sair do norte, vamos sair de 40 graus, vamos pro sul agora, né? Pra o pessoal ver uma infraestrutura que foi criada naquela época do NPVN, naquele tempo, né? Onde o Rio Grande do Sul tem 2 rios bem, que é o Jacuí e Taquari, que saem de Porto Alegre e entram pro interior. É um rio mais estreito, né? É um rio mais estreito, né, mais fechado, né? Há uma câmara de eclusa que carrega mais ou menos 4.000 toneladas a capacidade. No caso, a eclusa está carregando. Ela tá cheia e as comportas estão vazando ali, com problema de infiltração. Entendi. Isso aí foi quando que no trabalho que eu faço, né? Eu fazia as vistorias e era interessante. Aqui, a eclusa está no centro aqui. A câmara da eclusa, né? Então essa é um sistema também de câmara que vai enchendo, né? E a porta dela é interessante, ela não sobe, ela deita. Essa porta tem 2 pistões que ela deita. Assim, ela aproveita aí para liberar pro navio, né? É uma marcação de boia aqui. Né? O canal, porque a sinalização é um fator determinante de segurança, né? Para evitar que as pessoas, já aconteceu, tem até vídeos também de acidentes, eu também tenho vídeos de acidentes, uma embarcação perdeu a navegabilidade e ela passou por cima, estava numa cheia muito grande, né? E ela passou por cima das comportas, né? Que era muita água, né? Na época com o Cisne Branco, lembra? Foi do mastro lá em Guayaquil. Equador. E ali é a questão do prático, né? Ele não foi tão prático assim, né? Não confiaram muito. Na verdade, ali foi o empurrador, não tinha tanta potência. Não sei se perdeu a potência para segurar. E tinha uma correnteza. Então a eclusa ali, ele entra sozinho na eclusa? Ele entra sozinho, com motores dele. Aguarda fechamento. Fecha, enche a câmara, aí depois libera. E ao contrário também, ela tá cheia, vem, aí tem toda uma operação, né? Então é importante a tecnologia para isso, né? A gente vai conversar um pouco para frente, qualificando o rio, né? Que é um rio navegável. Que vai fazer trabalho no rio, que vai, daqui a tantas horas, daqui a meia hora, você tá se aproximando da embarcação tal, com GPS, você começa a fazer igual o controlador de voo. Aqui tem um controlador? Tem, mas tá nessa cabine aqui. O sistema tá todo controlado aqui. Ah, entendi. Como se fosse uma torre. É uma torre de controle. A torre de controle. E ele sabe que tá vindo, por rádio. Por rádio, enquanto, né? É por rádio. Então, assim, Perfeito. A gente ainda perde muita tecnologia, assim, a tecnologia para os rios navegáveis no Brasil ainda não estamos onde a gente deveria estar já, porque já existe. Então, é uma questão de internalizar mesmo o projeto. Então, só mostrando, assim, a estrutura, né, toda, estava com bastante correnteza, né, estava cheio o rio, né. Eu tenho imagens, eu tenho uma autoinspeção no rio na época da seca. É muito interessante, assim, que você vê claramente, né, a diferença do do desnível mesmo. Isso é muito importante, né, para a engenharia, né, que aí é uma manutenção de ativo, né. Você tem que manter. Vamos ver o próximo aqui, acho que é uma tabela só para mostrar a importância de pontes, né. A ponte não é uma inimiga da hidrovia, que eu brinco com o pessoal, mas a ponte, não. A ponte, ela tem um fator fundamental para o transporte no Brasil, no mundo, né? Então, isso é uma tabela de preços. De preço, para 2010. Quem não tinha ponte de travessia. E tinha que pagar para fazer a travessia. Isso. Não sei se vocês lembram, Vamos lá, pedestre gratuito, bicicleta gratuito, um animal já começa a pagar, moto paga, automóvel pequeno, caminhão tá pagando também, truque vazio. Uma carreta ali tá pagando R$110 uma travessia. Uma travessia. E se tiver que voltar, paga de novo? Paga de novo. Tem isso, 130 ali, ó. Aí pode ser 110 carregada, 96 vazia, né? Ela vai cheia, volta vazia. E a ponte não paga nada. E a ponte não paga. A gente já construiu, né? Então, esse caso é um caso mais emblemático, né? Que é o caso esse governo concluiu a ponte do Abunã, tá? Que faltava as rodovias, né? Ligam as capitais brasileiras. Rio Branco, né? O estado do Acre, e não tinha uma ligação contigo. Ele tinha a travessia do Abunã, que é essa travessia sobre o Rio Madeira, né? Diretriz BR-364. Né? Essa tabela de 2010, quando eu teve um problema, o Rio Madeira estava muito seco, né? E estava tendo problema na travessia, 48 horas para um caminhão, para alguém atravessar, por causa da operação, né? Porque você não conseguia ir em linha reta, a balsa tinha que fazer muita volta por causa dos bancos de areia. E aí chamaram a gente, a gente precisa tentar uma solução. A gente foi lá ver o que poderia ser feito naquele momento, né? De uma forma mais emergencial, né?
E aí lá eu falei, pô, deixa eu dar vamos, aí tirei essa foto, falei, rapaz, vou guardar esse negócio, porque não tinha nem previsão de concluir, de fazer a ponte, né? Agora já tem a ponte, em 1 minuto você atravessa, né, de um lado da Será margem que para essa o empresa outro. não existe de travessia? Ah, não sei. Pode ser que esteja operando em outra diretriz de BR, né? Sim. Que nem todas as BRs têm, né? Mesmo federais, muitas ainda não estão com pontes construídas, né? Então tem essa necessidade. Mas isso é importante para mostrar que era uma capital do estado, um estado inteiro, né? E tinha um problema de logística ali. Numa situação como essa, você começava a ter problema de funil ali. De desabastecimento do Acre, em função da estiagem do Rio Madeira. Então tem essa sensibilidade, né? As pessoas têm que entender, né? Que você é o custo do as legumes, consequências de você não estar fazendo a coisa correta. Não está fazendo a Aqui tem que ter uma ponte, não tem que ter travessia. Que você está ligando o Estado fica com o Estado inteiro comprometido. É o que você falou da estratégia de segurança nacional, tal, de você ter tudo interconectado de uma forma rápida. Eu quero ter opção de navio. Perfeito. Ok, sem problema. Mas a rodovia para transporte de tropa, né, junto com a ferrovia. Não, material, tropa, alimentos, né? Você tem que, numa necessidade, você tem que ter ambulância, numa necessidade de um deslocamento de pessoas. Chegar lá. Você precisa, né? Aí só para mostrar o custo na época, isso era 2010, né? Caramba, se fosse hoje ia ser muito mais não caro. sei, aí eu já não... Já tem 12 anos aí. Tem 12 anos essa... Para reajustar, aplicar a inflação aí. Entendeu? Então é interessante. Vamos pro próximo slide, vamos seguindo aí, né? Então aí já falando um pouco de outra parte das hidrovias, né, que são as hidrovias urbanas, né, que até um artigo que eu fiz, que eu publiquei. Aí assim, a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que hidrovia também não é só o Amazonas, mas é o Amazonas, não. A hidrovia, no Rio nós temos, aqui eu peguei um mapa, né, que é a Baía de Guanabara, então você utiliza para ir para Niterói. Aí quando construiu a ponte, com isso aqui, entendeu? Porque eu fui nascido e criado aqui. Entendeu? E teve um período na Praça 15 que você tinha o aerobarco, você tinha o Jumbo Cat, você tinha barca tradicional, você tinha de velocidade e tal, e parecia que o negócio ia vingar. Eles estavam falando em novas estações aí por dentro da Bahia, de repente sumiu tudo. Sumiu tudo. A concessionária, né? Porque E é impressionante, você tem situações onde que aconteceu que a ponte fecha, e você tem que dar a volta na Baía de Guanabara inteira, e são regiões perigosas. Hoje, né? Infelizmente, né? Você vai dar esse retorno todo. E a gente, com essa vocação natural que a gente tem, aqui não é fundo, é coisa de 15 metros mais ou menos, a profundidade média, não tem lá tanta correnteza, não tem lá tanto problema, a gente não é a Noruega, que você vai ter, que é complexo. Navegar nos fiordes, né? Ali é outro... Mas aqui é interessante porque eu lembro, assim, aí já de leitura, né? Quando criaram a ponte de Niterói, o pessoal falava que ia acabar com a navegação, a travessia de Niterói para o Rio, né? Porque agora é um ônibus. A demanda hoje é pelo mar. A demanda continua, assim, porque de manhã a ponte engarrafa, de noite a ponte engarrafa, é terrível. São as narrativas que o pessoal, mas aí começa e não tem. E é interessante, né? Aí nesse projeto, tinha um projeto até dessa navegação, e era até passando pela boca da Bahia, né? Ia fazer Copacabana, ia ligar o aeroporto, o Galeão, você seria, imagina um turista chegando no Rio, podendo ter a opção de ir para Ipanema, ir para Barra, né? Num navio, numa embarcação que existe, tem tecnologia, embarcação, que o grande problema é só passar a boca da entrada da Bahia. Sim. Passou a boca ali... Tem dia que tá sinistro, aí tem uma onda ali de... Sim, mas aí é a questão de, aí nessas horas, tá igual aeroporto, volta e meia tem tempestade, cancela, ou tá fechado o serviço, espere. É impressionante quando você pega a barca aqui no Rio, que você vai para Paquetá, por exemplo, vai lá para já fiz isso, muito bom. E você olha que a Ilha do Governador, aquela ponta da Ilha do Governador, você tá na barca, você olha de um lado, ali é a Ilha do Governador, aí você olha assim, ali São Gonçalo. São próximos assim? Aí você fala, caramba, eu dou toda esta volta para chegar lá em São Gonçalo? Por que isso não é algo mais fluido? Tô falando do mar, né? Tô falando de um rio, a maior capital do país, né? Que é o Tietê, que o pessoal fazia lazer, navegação, e agora você não vê nada, você vê só... Você olha pro Tietê, você tá vendo ali as marginais, né? E ele, você olha para ele tem cara de pista, né? Ele tem uma pinta de pista.
Preparado, assim. E aí o pessoal, não, mas é diferente. Cara, aí eu falo pro pessoal, olha só, vamos lá. Aí pego foto da Fran, vamos lá. Aí dá exemplo gourmetizado, né? Vamos lá, a Fran do Senna. Aí o pessoal passando aqueles batomuches. Aqueles barcos compridos carregando carga. Aí você tem carga de contêiner que abastecem centros de distribuição ou mercados próximos. Você tem passageiros fazendo agora, o navio de transporte, por exemplo, fluvial aí do Rio, ele consome muito menos combustível do que um caminhão, porque para você se movimentar na água é diferente de uma estrada. Isso. Né? A água depois pega o embalo, ele vai, se mantém, então você carrega ali 50 vezes mais carga, consumindo menos combustível. Ou seja, é ecológico. Vamos conversar sobre isso Vamos ver se é o próximo slide. Pode botar o próximo aí. E essa parte de hidrovias urbanas eu fiz... Aí já essa pergunta que eu sempre faço, né? Temos hidrovias? Então vou mostrando para vocês que hoje a gente não tem hidrovia ainda. Aí mostrando um pouco, já indo para essa parte da economia, dos ganhos ambientais. Esse aqui é muito interessante, né? Isso aqui é um mapa temático do avanço da fronteira agrícola no Brasil para soja, tá? Só peguei a soja porque... de baixo, E aí você vai vendo claramente, 74, né? Você vê todo o sul do país, né? Avançando em algumas áreas do centro-sul. Aí vamos dar um salto vamos lá, para 90. Já começa uma exploração do centro, né, do centro-oeste, né, depois do desenvolvimento da Embrapa na parte dos cerrados, né? Consolidação em 2000, e você vai vendo que está indo para o norte. Então, a produção de soja está avançando em direção onde? Aos rios do norte. Podendo fazer o quê? Você tirar, agora vamos chegar aqui em 2020... Os rios estão atravessando as regiões aí. Então, ao invés de você pegar a carga daqui e descer 2.000 quilômetros para Santos, 2.400 para Paranaguá, você pode fazer aqui, ó. Hoje você faz uma perna com a BR, né, 163, até Itaituba, Miritituba, e depois você pega o Tapajós, um trecho de 250 quilômetros, e depois pega o Amazonas. Sim, sai no mar. Se você avança o Tapajós até a região, você você tira essa perna e leva... Você leva 3.000 caminhões num navio. Numa embarcação. Dá a volta no litoral e entrega com frete muito mais barato. Que foi o que aconteceu com a conclusão da 163, que ela já era certeza em 2018 que ia ser aquele trecho mais crítico da 163 para chegar nos portos de Miritituba, aqui, né, que é o entroncamento com a Transamazônica 230. Você já estava em 2019 ia acontecer. Era um fato, assim, já estava tudo, já tinha orçamento, já estava ia acontecer mesmo. No ano seguinte, 2020, o frete brasileiro do soja foi mais barato do que o americano. Então você vê... Sem hidrovia. Usando só um trechinho da hidrovia, tombando e indo para o Amazonas. Então só os fretes para os mercados, tanto europeu como chinês. E você dá um boom, né, que a gente chama do paralelo 16, você dá um boom aqui nos portos do norte, do Arco Norte. Perfeito. Então você... Isso e o retrato... Desenvolvimento regional... E você estava mostrando, você estava vendo, você tinha que acompanhar esses mapas, né? Aí é que a gente estava falando no início. Um setor está pensando na agricultura, o outro está pensando em energia, o outro está pensando em transporte, ninguém está pensando junto, ninguém está vendo a mesma tela, né? De Estado, né? De Estado, tudo, né? ao mesmo tempo. Então vamos só ao próximo aqui, já entrando um pouco nessa questão da economia, né? Agenda 2030, né? Então só para mostrar aqui, né? É um slide aqui, porque isso aqui é só um artigo, né, que foi agora saiu publicado agora numa revista internacional, que mostra o setor hidroviário e seus vários onde é que ele vai, junto à Agenda 2030. Então a gente tem lá em cima desenvolvimento regional, então você cria infraestruturas resilientes, você desenvolve, você não depende de uma área, você depende da parte mais próxima, podendo deslocar usos múltiplos, que aí entra na parte de água, você tem as emissões, né, das embarcações, então energia eficiente, então entra numa parte de energia acessível, proteção dos sistemas aquáticos, porque é importante, você não consegue navegar no Tietê poluído. Tem estudos até chineses, né, que falam assim, que a movimentação da água pelas embarcações é benéfica para as águas, para elas oxigenarem. Sim, para não ficar parada. Para não ficar parada. Então, assim, em ambientes mais lênticos, né, que a gente chama,
Que Passa são com a hélice oxigenando. Oxigenando. Então, assim, é o que a gente faz no aquário, né? Quando você tem peixe. Exatamente. Tem Você que ficar oxigenando tem a que água. estar fazendo o filtro lá, passando e oxigenando, né? E aí você tem, né, emissões nos portos, você tem uma série, tudo isso aqui, né, que está dentro, né, do que está agora se discutindo, a SG, né? Sim. Então, a parte hidroviária... Argumento é o que não falta. Sim. Aqui tem uma roda de argumentos, né? Tem mais de 130 artigos que foram discutidos, foi um trabalho de taxonomia, né, de estado da arte, né, dos artigos que está se discutindo no mundo. Perfeito. Sobre isso, né? Então, só mostrando assim, como é aderente, né, à Agenda 2030, desse ponto de vista, como trabalhar, né? Perfeito. Vamos pro próximo agora, já estamos indo mais para os finalmente agora, né? Então a gente tem, né, agora, aí entra a parte da tecnologia, né? Eu falo, né, uma janela de oportunidades, né, para o modo hidroviário, né? Isso aqui é dentro do Rio São Francisco, no Lago Sobradinho, que é um lago que tem uma eclusa, né, de Sobradinho também, que liga para chegar até Petrolina de Juazeiro. Visitei, foi feita uma eclusa, né, que hoje é utilizada pelo turismo. Tem aquele Rio Sol, né, aquela empresa de vinhos que faz o vapor do vinho. Olha que legal. Então eles têm um passeio, né, que utilizam o ápice do passeio é a eclusagem. Aí o pessoal vai tomando vinho, passeando, vendo, né, que é lindo, né, uma área do sertão, né, um sol, um sertão, uma luz. E você tem um mar, né? Você um tá mar interior, né? É fantástico, né? A navegação do Sobradinho é fantástico, né? Então vamos entrando agora já, próximo, por favor. Isso eu tava numa embarcação. Então, né, como é que a gente pode trabalhar, né? Vamos utilizar o que a gente tá, 5G, né? Tecnologia, para você buscar o quê? Dentro do setor. Trazer todas as ferramentas de informações, de dados, né, e transformar em informações, porque qual o grande problema, assim, você tem que, igual numa aerovia, né, num avião, você tem que ter os mapas, você tem que, numa rodovia é muito fácil, né, você tem, numa ferrovia também, você tem delimitada a estrada, às vezes se você não tiver uma sinalização vertical, na placa de curva, esquerda, direita, numa noite você pode descer uma ribanceira. É verdade. Né? Mesma tem coisa um no risco. Rio. No Rio é pior, porque você não tá vendo embaixo. Sim. Você tem as margens, mas você não sabe se tá muito profundo, se tá vindo uma tempestade. Pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Então, trazendo, e aí o 5G, né, a importância de ter a possibilidade maior de amplificar o dado. E aí com dado de várias formas, aí a gente trabalha com dados de meteorologia, dados de levantamento de batimetria, que você tem que ter batimetrias, né, que é você vê o fundo do rio, né, você começa a olhar o fundo, porque na rodovia você tá vendo, tem um buraco, você marca um buraco no Waze agora, tem um buraco ali na frente, tem um acidente. Numa hidrovia, você hoje ainda no Brasil, a gente usa muito aviso rádio marinha. Então você vai sair a posição e fica meio regional, por ali. Não, fala assim, foi informado e tem lá os avisos marinha, né, você avisa os navegantes. Aí você entra no site da marinha, você vai baixa o caderno do rio tal, aí você vê os avisos navegantes. A placa tal tá derrubada, tem um perigo isolado, uma pedra, uma embarcação que tá fundeada ali, você é papel. Você não tem isso ainda no ambiente de internet, né? Então, esse é a ida do 4.0, da tecnologia do rio para transformar numa hidrovia, né? Aí vamos pro próximo agora. Tá quase acabando, né? Já tá quase. Tem mais 6 minutos. Aí o que teremos, né? Tendo essa tecnologia, né? Pode passar. Aí a gente vai ter melhor desempenho, segurança, porque o navegador, ele quer o quê? A tranquilidade. Ele quer navegar sabendo que, ele quer transportar. O negócio dele é botar tonelada, levar pro porto, descarregar e vambora. E segue. Vida que segue. Então você tem interligação, dados operacionais atualizados, então você começa a criar, não evita, mas você pode diminuir tragédias, acidentes, como uma vez aconteceu no Xingu, 4 anos atrás, com um navio perto de Porto de Mós, um navio de passageiro, parecido com aquele que a gente viu, de 3 andares, ele não tinha um aviso, né? Aí depois descobriram que ele não estava naquela linha, não podia operar, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, isso aí já teve inquérito, tudo. Mas ele não tinha informações da tempestade que estava se aproximando. Então, quando ela se aproximou, ele não teve tempo de ir para uma margem para tentar se proteger. E como ele é uma gaiola, né? Aí, mas tinha também. Alto, né? Ele é alto, então o centro de gravidade dele é muito diferente, não é baixo, e está no meio mais ou menos da embarcação. Então ele aderna muito maior. E aí quando você começa a tomar uma tempestade adernar, tem uma hora que ele acaba, que foi o que aconteceu. Então, se tivesse informações disponíveis para todos, né, em aplicativos,
Que aí pega o Inimet, junta, faz redes locais, né? Você E pode... você tendo a informação, o pessoal local se vira para conseguir. Se vira. Tá disponível, eles vão arrumar um jeito. Eu já vi em comunidades interessantíssimas, assim, a gente fez um projeto de educação para os ribeirinhos, com a Marinha do Brasil e a Universidade Federal do Pará. Tinha campanha de conscientização, né, de vários aspectos, escalpelamento, para não danificar a sinalização que existe, né? Então a gente fazia as campanhas com a parceria, né? O governo tem que fazer isso, o governo tem que juntar as forças, né? Cada um tem 10 caraminguá, 10 real, junta 10 é 30. Se tiver cada um usando 10, não vai fazer para lugar nenhum. E aí eu perguntei, a universidade criou um joguinho para as crianças com realidade virtual. Eu falei, cara, não, isso aí as crianças não vão, né? No Amazonas não tem. E eles me explicaram, não, o Ribeirinho lá, o distrito, a comunidadezinha, tem um ponto lá, tem uma cadeia, um ponto que recebe sinal. Que tem internet. Tem internet. Então eles juntos e vão lá, juntam lá, o pessoal baixa o joguinho, baixa o grupo, WhatsApp, Twitter, e depois, assim, então tem aquele momento de... Que legal. Então, assim, eu falei, quando eles falaram isso pra mim, eu falei, eles são do Pará, eu falei, pô, eles estão lá, né, que a gente aqui em Brasília, internet em qualquer lugar, né, aí eu falei, então, olha, então tem essa possibilidade, então tem esse potencial, eles usam, a gente não precisa ficar inventando, né, então o próximo, por favor. E aí, né, o 5.0 é o quê? Você criar esse ambiente, né, de níveis operacionais dentro de uma internet das coisas, né, buscando foco o quê? Que o 5.0 é diferente do que foi há poucos anos. É engraçado como a modernidade, a informação, ela vai atropelando os conceitos, né? Até 2 anos atrás era 4.0, indústria 4.0, engenharia 4.0, já foi, acabou, foi ultrapassada. Porque no 4.0, eles esqueceram o principal. E só focar em tecnologia. Né? Só comunicação, 4G, assim, não, que vai vir um 5G, vai fazer tudo. Esquecer do principal, a pessoa. Se o número 1, esse incremento do 4 por 5 é gente. Então essa é muito interessante, né? Porque você começa a focar, em nosso caso de hidrovias, é quem? É quem tá na beira do rio, né? A gente tem que preocupar com quem tá vendo uma embarcação passando, um comboio com riqueza passando, e o que vai vir para ele. A importância daquilo ali, né? Para ele. Tipo, ele olha e fala, pô, meu pai trabalha por causa daquilo ali. Meu sustento, meu pai. É o caminhoneiro da água, né? É a indústria, que tem uma indústria que está atrás da navegação, como também de implementos rodoviários. Existe uma indústria de implementos, né? De manutenção fluvial, de construção, que está por trás. É interessantíssimo, assim, que era abandonar. Então, no 5.0 é bem isso, né? Buscando isso. Sim. Vamos pro próximo, só para a gente já ir fechando, né? Até para mostrar uns livros aqui, pessoal, quem quiser. Pode mudar, isso. Então, assim, só rapidamente, né? Então, uma ideia de criar 3 elementos, né? Que você cria níveis de operação de infraestrutura, né? Você tem que qualificar aquele rio com elementos de infraestrutura, porque às vezes você nem precisa ter muita infraestrutura. No Rio Amazonas, por exemplo, você não precisa ter grande investimento em infraestrutura, você não precisa fazer clusa. Tem muita água. Você tem muita água, então você tem esse problema. Sinalização, você não precisa ter sinalização, porque as margens são 20 km. Você vai botar uma placa, uma boia, ela vai ser atropelada. Então não tem assim, você de acordo com o rio, com a característica do rio, vai mudar a preparação você vai preparar ele e ele passa algumas etapas. E aí muito inspirado, né, na parte de como a gente trabalha com níveis de serviço em rodovia, né? Nível A, F. F é o pior, o A é o melhor, é a mesma ideia, né? Quando você tem o triple A, né, que o pessoal gosta do investimento, né? O país é o rating AAA. Se o Rio também tem as classificações, AA, então ele busca isso, né? Então os auxílios à navegação, né, que é o Waze, né, como chega a informação, tem muitos rios no Brasil. Você tem ideia, Laudelino, a gente não tem, a maioria dos rios brasileiros a gente não tem carta náutica homologada pela Marinha. Você tem croquis de navegação, você tem carta de fortuna, que é uma carta desatualizada, que aí o prático, né, o comandante da embarcação, navega porque ele é o prático ali. Daquela região. Se ele mudar de uma hidrovia, de um rio, São Francisco para o Tocantins, ele vai ter que aprender. Era como o caminhoneiro que só dirige numa estrada. Exatamente. Mas se for para outra, ele tem que tirar a carteira de novo. É bem diferente. Assim, o caminhoneiro se adapta, as regras são nacionais, um padrão, né? No Rio, não. O Rio Amazonas é no sul do país, que a gente mostrou lá, o Taquari, ele tem características diferentes. Então, essa sensibilidade é diferente. E a parte socioeconômica, né? Você tem instalações igual aquele IP4, né? Que atende ao ribeirinho. Você tem a parte de
a parte ambiental, cuidando, como que a parte como a interação do rio, né, no caso da hidrovia, vai estar com aquela comunidade, como a estrada. Perfeito. Como é desenvolvimento, né? Dá para desenvolver mais do ponto de vista social, campanhas educativas, você começa a qualificar aquela via navegável para transformar numa hidrovia, né? Perfeito. Então esse é um projeto, né? Isso é uma proposta. Vamos lá, o próximo, né? Só pra gente fechar, que já tá, agora prometo. Ainda tem que mostrar o livro. Então, assim, a gente faz uns gabaritos, a gente tem todo um projeto, né? Então, esse aí já é mais técnico, só pra vocês, rapidamente, sim, a gente já vai pro livro. Então, a gente foi montando umas classificações de nível, né? Então, você tem característica de rio, que eu falo muito, uma embarcação que navega no sul do país, ela não vai, que é menor, 4.000 toneladas, ela não vai se comparar uma para fazer transporte de carga, por exemplo, com um comboio no Rio Amazonas. No Rio Madeira, por exemplo, tem comboio no Madeira que é de 60.000 toneladas. Nossa. Quando ele está na cheia, ele tem algumas empresas de navegação, armadores no Rio Madeira, tem autorização, algumas empresas grandes, Hidrovias do Brasil, algumas empresas de transporte, né, de cargas, né? Eles têm autorização da Marinha para, na época da cheia... 60.000 toneladas. Um carro popular tem 1 tonelada. Estamos falando de um comboio com 60.000 carros. Isso. Transporta 60 mil. Só para ter ideia do tamanho. Só para comparação, um caminhão, a gente bota um caminhão 40 toneladas um caminhão, quantos caminhõezinhos podem ser colocados de carga, de soja, de bens, enfim. Então tranquilamente, o pessoal faz isso. Na seca, na época da vazante, não é na seca do Madeira, porque o Madeira não seca, né? Os rios no Brasil, assim, não tem... Até o São Francisco, que falam tanto, ele só precisa ser requalificado do que ele era um rio sem controle num período, e agora ele está com uma margem menor. Então tem formas até de, ambientalmente, você cria áreas de nidificação de aves, áreas para criar para os peixes terem um aproveitamento. Então, até intervenções, e o pessoal americano, americano faz muito isso, tem estudos sobre isso. Eles criam áreas, estreitam o rio, né, para o rio ficar mais profundo para navegação, mas essas áreas que ele vai estreitando vão criando tipo piscinas, vão criando áreas que servem para nidificação, servem para o próprio peixe da região, eles criaram aquelas áreas para fazer desova. Então, assim, tem vários, assim, tem muito contraponto, tem muita coisa assim que o pessoal cria muita mística, né, fala, não, olha só, isso aqui faz isso, né? Conta isso tudo no livro? Não, nesse livro não. Nesse não tinha como, né? Esse livro, vamos pro livro um pouco, né? Vou falar um pouco agora. Então, gente, a parte de hidrovias é isso. Eu vou contar rapidamente do livro e mostrar uns pro pessoal também, né? Então, Laudelino, nesse livro, na verdade, eu com o Adriano, né, que é economista, juntou um engenheiro com um economista, né? E o pessoal, foi na época, a gente lançou esse livro na época até assim, da época daquela greve dos caminhoneiros, né? E aí o pessoal, mas a gente tem que falar, contar um pouco, né? E aí a gente fala de todos os modos de transporte. Aí assim, a gente fez um livro falando assim, como a economia, como a gente pode, né, a engenharia com a economia, ela pode levar o Brasil, a infraestrutura nacional, que vai desde a rodovia, a gente fala um pouco do transporte aeroviário, faz uma comparação com o ferroviário, Bacana. Mostra, tem um capítulo, então a gente fez um capítulo para cada um. E ele está disponível, né? Eu tô vendo que tá disponível, da LVM. Consigo achar ele na todas as livrarias. Todas as livrarias. Amazon tá lá, tá. Esse no caso é seu, tá? Esse livro Muito obrigado. Esse é... O que você tem mais aí? Então, gente, só para fechar, né? Que aí o pessoal, que aí eu até brincando com meus amigos, né, pessoal, que eu tenho lugar de fala, né? Porque eu fui em todas as principais hidrovias do Brasil, eu tive esse prazer trabalhando, né? E navegar. E aí o pessoal pergunta a fonte, então, como é que a gente constrói, né? Tá? Então, uma fonte ótima, gente, 0800. Biblioteca do Senado. Tem PDF, né? Tem PDF. Dos livros e lá. Eles têm relatos como esse, né? Do Tietê, né? Uhum. Ele conta a navegação. Então, ele tem vários livros que contam daquela época do Império, como era a exploração. E o mais curioso, né? Aquela época era desbravadores mesmo, eles iam mostrando como sem recurso, não tinha GPS, não tinha, então eles iam explorando, era uma aventura, né? E eles vão fazendo os relatos e mostrando o rio, mostrando a geografia da região, vai descrevendo o país. Isso é muito legal. E tem outros, né? Por exemplo, esse foi do Tietê, eu trouxe só uns exemplos, né?
Esse no Rio Paraguai, né? Esse eu tava até numa viagem minha, né? Aí no aeroporto eu encontrei, aí eu sou consumidor voraz, né? Principalmente da minha área, né? Paraguai. Então ele tem fotos, tem imagens do Rio, contando assim, como ele vai nascendo, né? Como foi o Rio Paraguai, e contando um pouco da história da própria de Cuiabá, a própria guerra. Esse é um livro novo, esse livro é interessantíssimo, eu descobri ele tem um ano e pouco, que um jornalista em Porto Alegre estava lançando, né? Mostrando a importância da hidrovia para o Rio Grande do Sul, o Rio Grandense. Então ele conta a história muito bacana, né? Que eles usam o mar de dentro, né? Que é a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, todo aquele sistema fluvio-lacustre, né? Verdade. E esse também é do Rio Grande do Sul, é um livro, tem fotos lindas, né? E mostra uma curiosidade, né? A primeira eclusa no Brasil foi feita no início do século, em Montenegro, na época da imigração italiana, alemã. Quem fez? Foi um privado. Ele tinha uma companhia de navegação que saía de Porto Alegre e estava levando os imigrantes pelo rio cair, o Rio dos Sinos cair, e ele viu, pediu autorização, ele viu e fez a oportunidade e fez uma eclusa. Infelizmente ela está abandonada, assim, você tem que, no Google você tá sabendo direitinho, você consegue, você chega lá, né? Obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade, é um assunto que voou a hora, né? Tem bastante coisa para falar, só estamos falando de hidrovia. Só hidrovia. E só arranhamos. Verdade. É só um arranho, assim, superficial, né? Não, obrigado mais uma vez por você, pelo convite, pelo CIV, pelo Instituto, porque para mim é importante, né, cada vez mais de registrar. Eu acho importante o registro, gente. A gente tem que ter um registro porquê das coisas. A gente tem que olhar para trás, entender os acertos, principalmente os erros, para a gente não errar de novo. Acho que o mais importante que o acerto sempre tem, todo mundo comemora, tal, mas e os erros, por quê? Para evitar não repetir. Perfeito. Eu acho que a gente tem um potencial enorme, acho que a infraestrutura nacional é fundamental para o país, para o caminho de uma prosperidade, um caminho que a gente tem meios, é o que eu falo muito, pessoal, a gente não está no Oriente Médio, que não tem oportunidade, a gente não tem rios, não tem como, tem o Rio Jordão, você não tem essa possibilidade, a gente tem a possibilidade. Toda a região nossa, todas as regiões nossas do Brasil tem um rio, são atravessados por algum rio que pode trazer um desenvolvimento regional, local, São Francisco, por exemplo, Rio Parnaíba, né? Para uma Europa inteira, que é o Rio Amazonas e seus afluentes, na região norte. O Brasil é do tamanho da Europa, maior que a Europa, né? Só a Amazônia ali, enorme. Aí você tem o centro-oeste, indo para o norte, né, nos afluentes, né, Tapajós, Tocantins, ou olhando para o sul, para o Paraná, Tietê, você tem, e o sul, você tem alternativas. Acho que o importante é isso, as pessoas, aí os alunos, as pessoas entenderem, verem esse mapa, né, todo mundo olha aquelas coisinhas azuis, né, aqueles assim bonitinhos, mas não entendem que não é só água, a água é uso múltiplo, a água é energia elétrica, a água é abastecimento das cidades, a água é alimento, piscicultura, a água é transporte também. Perfeito. Então a gente tem que pensar isso. Perfeito. Gente, muito obrigado mais uma vez, Alvino. Obrigado, pessoal. Até a próxima. O que nos constitui como povo? O que nos faz sentir pertencentes a uma comunidade? Quais as cores, as canções, os costumes, as histórias que nos unem, que nos resumem? Já parou para pensar quantas coisas na vida que valem a pena preservar? Essas são algumas reflexões que levaram um grupo de pessoas a se unirem e fundarem um Instituto Cívitas. Conheça nosso site e nossas redes sociais.